Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Começando agora mais um programa Cultura Geral especial. A gente está abrindo o mês de agosto com mais pessoas importantes, principalmente hoje da imprensa mineira, brasileira também. Eu acho que falar da imprensa, falar da liberdade de imprensa, falar da democracia, pensar a democracia sem imprensa é como tirar o peixe da água, né? Já dizia o Eros Grau, a liberdade de imprensa está para a democracia, assim como o ar que a gente respira. E hoje a gente está recebendo essa figura super importante da imprensa mineira, mulher, negra, muito importante, que tem ocupado esse espaço de fala, esse espaço de poder, esse espaço que está aí na maior rádio de Minas Gerais, né? Na rádio que mais expressão tem em Minas Gerais, que é a Edilene Lopes. Edilene, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber, é um prazer falar com uma pessoa como você, que tem trazido para as mulheres mineiras e brasileiras um olhar dinâmico e diferente, não só do jornalismo, mas também da luta pela igualdade, também pela luta pela ascensão da mulher no mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. Ederson, muito obrigada, é uma satisfação para mim poder participar. Há um tempão, né, a gente vem pensando nessa possibilidade. Eu lembro da primeira vez que você falou comigo e finalmente eu pude vir participar. Esse convite para mim é uma satisfação imensa, é uma honra estar aqui com você, com seus espectadores, seus telespectadores, para a gente poder bater um papo. Eu sou uma espectadora sua também, acompanho seu trabalho, faço entrevistas maravilhosas e excelentes. Muito obrigada pela consideração comigo, viu? Fico muito feliz mesmo. A recíproca é muito verdadeira, viu, Edilene? E só para fazer um recorte nessa fala sua, o convite foi feito na estrada quando eu estava voltando de Nova Lima, de uma gravação, e aí você estava na estrada cobrindo ali a barreira que caiu de terra, aquela confusão toda no dia daquela chuvarada toda, e a gente falou, não, me liga e tal, me deu o telefone, e aí nessa correria toda a gente vai casando as pautas e casando os entendimentos. Edilene, como é que a gente pode entender a imprensa, o jornalismo e a democracia? A imprensa tem um papel fundamental no fortalecimento e na manutenção da democracia, né? Se a gente for pensar a democracia como um sistema que permite a participação popular em diferentes medidas, é claro, porque nem todos conseguem participar da mesma forma. Nós participamos, por exemplo, da escolha dos nossos líderes através do voto. Em tese, os votos têm o mesmo peso, mas a gente sabe que algumas camadas da sociedade tem mais influência em relação aos políticos do que outras camadas da sociedade, e isso também determina a forma como os diferentes agentes participam da democracia. Mas, de forma geral, é a melhor possibilidade que a gente tem até então de propiciar para as pessoas a participação e a construção coletiva. E a imprensa ela é fundamental aí nesse papel de fiscalização e nesse papel também de reportar o que é a realidade, porque nem tudo que é de âmbito público, que diz respeito à política, é realmente público, as pessoas têm conhecimento de fato. E a imprensa tem um papel fundamental nessas revelações todas, em tornar mais transparente, em possibilitar que as pessoas participem com suas opiniões, porque a imprensa deve, esse é um dever, é um papel nosso, ouvir a todos para que a sociedade também tenha uma participação de forma mais igual com suas diferentes partes. E a imprensa faz esse papel, que é um papel muito importante, que sempre pode melhorar, mas que é fundamental para garantir a participação de todos, da maioria, de todos aqueles que têm acesso, e todos devem ter, porque a gente fica numa busca constante, né? Para que todos tenham voz. A gente tem, por exemplo, no dia a dia da imprensa, que a gente chama de Povo Fala, que é sair às ruas para ouvir as pessoas sobre os temas mais importantes do momento, para que, de alguma forma, essas vozes sejam amplificadas e sejam ouvidas de forma geral pela sociedade. Então, o papel da imprensa é fundamental na manutenção e no fortalecimento da democracia, né, Ederson? Que a gente sabe ainda é muito
muito frágil, que os diferentes atores têm participações diferentes no resultado final, são beneficiados de forma diferente pelo resultado final. Então, é fundamental o papel da imprensa. Por isso que nós estamos nessa luta, né? Nesse dia a dia, que é quase que uma missão de vida, mais do que uma profissão, né? Com certeza, isso é uma missão de vida, né? Quem está pensando em entrar na profissão para ganhar dinheiro, pode procurar um outro campo, né, Edilene? Vai ficar pobrinho. Bom, Edilene, um dos desafios do jornalismo é as fake news. Como você tem trabalhado isso? Como é que você tem visto isso? É um assunto que está na pauta do dia, essas discussões todas que a gente tem vivido. Como é que você tem trabalhado essa questão? Porque você também é do dia a dia, chega informações mil para você e isso é um desafio constante. Como é que você tem visto tudo isso? Um jeito bem mineiro de falar, e ninguém aguenta esse trem não, gente. Esse negócio de fake news é insuportável. Pois é, veio com muita força, principalmente ao longo dos últimos anos. Depois da última eleição presidencial nos Estados Unidos, o termo fake news ficou trivial no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, justamente pela suspeita de utilização de notícias falsas, né, que é a tradução literal de fake news, para influenciar processos eleitorais. Um adversário produzindo informação falsa contra o outro para, de alguma forma, prejudicar o resultado final da eleição. E isso acontece não só no âmbito político, né? De certa forma, fake news, as notícias falsas sempre existiram e agora vêm de forma mais constante fazendo parte do nosso dia a dia e sendo usadas intencionalmente no meio político para prejuízo de um ou outro adversário. Então, provoca transtornos muito grandes. Agora, durante a pandemia, por exemplo, a veiculação de notícias que não são confirmadas, que não são verdadeiras, que não têm qualquer comprovação, podem induzir comportamentos de pacientes para a utilização de medicamentos que, por exemplo, podem provocar efeitos colaterais. É um dano, assim, imensurável até então. E a gente tem as pesquisas sobre fake news. Na UFMG tem um pesquisador importante no Departamento de Ciência Política, chamado Felipe Nunes, um professor que estuda especificamente fake news também, e as pesquisas até então têm mostrado que as fake news, a partir do momento que são veiculadas, é difícil desmenti-las. Por mais que haja um desmentido, ele não tem o mesmo alcance que a notícia falsa teve, ou seja, o estrago é grande e minimizá-lo é muito difícil. Então, essa é uma preocupação constante e, mais uma vez, mostra a importância do papel da imprensa, porque o material de comunicação, a reportagem, a matéria, o jornalismo produz esses produtos que são informações de qualidade. Quando a gente quer informação de qualidade, a gente vai onde? A gente busca, a gente bebe numa fonte profissional. E que fonte que é essa? São os veículos de comunicação, que inclusive podem ser responsabilizados caso veiculem algo que não é verdade. Então, agora a imprensa tem feito um papel ainda mais fundamental, que é de contraponto às fake news, que infelizmente alastram pelo WhatsApp e pelas redes sociais e ainda tem provocado um estrago muito grande. É um dos papéis atuais da imprensa, o desmentido de notícias falsas, que tem se alastrado com uma velocidade impressionante, né, Ederson? Edilene, eu entrevistei o Diogo Reis, se não o maior especialista do Brasil em fake news, está entre os maiores, da América Latina, inclusive. E nós tratamos de dois assuntos que são muito importantes, as fake news e as deepfakes, que é o que possivelmente vai acontecer, talvez não com muita força nessas eleições de agora, que são municipais, mas possivelmente nas eleições de 2022. Você tem ficado atenta com relação a essa coisa das deepfakes, que é aquela coisa, né, que é diferente um pouco da fake news, que é pegar o rosto de uma pessoa e colocar em outra pessoa, pegar uma fala de uma pessoa e colocar em outra pessoa uma coisa que ela nunca falou. E aí é um desafio muito grande, porque você mexe com o sentido mais importante que é do ser humano, que ele viu a coisa acontecendo. E você vai ter que provar que você não falou aquilo que você está falando. Você já está meio que preparada para isso? Como é que você está pensando nisso tudo? Porque, além de tudo, você está no rádio, né? Que as pessoas também não estão te vendo, né? E fazer uma matéria, ou pensar nisso também, vai ser um desafio ainda maior do que a fake news, né? Como é que você tem visto tudo isso? E pensar nisso também gera um desafio maior ainda para você, que é jornalista de campo também?
Eu acredito que à medida que as fake news são aprimoradas, o monitoramento e as ferramentas de combate também devem ser aprimoradas. Sempre nós estamos de olho nas diversas formas de fake news, porque fake news, a princípio, tratada a grosso modo só como uma notícia falsa, ou inventou uma notícia que não existe, mas não é apenas isso, né? Também a distorção da realidade, é muito mais a distorção da realidade do que a invenção de algo que não tem nenhum fundamento. Por quê? Na distorção da realidade, você pode usar algum elemento do que é a verdade, que é justamente o fio que faz com que quem está lá na ponta acredite naquela notícia falsa. Então, pega uma informação que mais ou menos tem um quê de verdadeiro e distorce um ponto fundamental nela. Será que fulano poderia ter dito isso? Ah, poderia ter dito. Ah, então, se você quer acreditar que o fulano disse, então a notícia passou-se como falsa, porque tem muito isso também no estudo da recepção da fake news, né? A pessoa acredita no que ela quer acreditar. Então, se tem uma pontinha do que ela acha que pudesse ser verdade, ela já coloca aquilo como verdade. E pior, não só consome aquele produto, como replica aquele produto, e agora com as redes sociais, numa velocidade muito grande. Tem um tipo de fake news que me preocupa muito e que ele já vem sendo produzido no meio político, que é o seguinte: às vezes, isso não acontece sempre, não acontece com todos, mas são casos que existem, alguma autoridade dá uma declaração, aquela declaração vira uma notícia nos veículos de comunicação, pega mal, e no outro dia aquela autoridade vem, normalmente faz uso das redes sociais, que tem grande alcance também, e aí fala: o que eu disse não foi bem isso, o que eu disse foi isso, a imprensa está mentindo. Isso tem acontecido muito, isso é uma forma de fake news, que é produzida pelo autor da primeira informação. Tem acontecido muito, dá-se uma declaração, a declaração pega mal, desmente-se como se nunca tivesse dito aquilo, e quem fica de mentiroso é quem retratou, quem reportou aquela informação primeiro, que é a imprensa. Essa é uma outra forma de fake news que me preocupa muito, muito, muito. Essas outras fake news que agora serão um aprimoramento das fake news atuais, que é o aprofundamento, é a distorção completa, é o Ctrl-C, Ctrl-V de um ponto que não tem nada a ver com o outro, também devem provocar muitos transtornos. É claro que a gente está sempre de olho, os veículos de comunicação todos estão, a gente vê, por exemplo, para quem está assistindo a gente agora, o Fantástico tem a checagem, não é em relação à política, mas tal notícia que alastrou, é verdade ou é mentira? Era isso ou não era? A importância da checagem tem aumentado muito, né? Isso porque ela tenta manter a velocidade ou alcançar de alguma forma o avanço das fake news, o que ainda não foi possível, infelizmente, Ederson, na minha avaliação. Como que você tem visto as redes sociais no campo da informação? Muita coisa boa, muita coisa ruim, mas também é desafiador também trabalhar com as redes sociais. Os meios oficiais trabalham com as redes sociais e os não oficiais também trabalham com as redes sociais, e tem essa volatilidade das informações, né? Que acaba que as notícias circulam nas redes e perde-se um pouco o controle. Como é que você tem visto as redes sociais no campo da informação e se isso contribui ou não para o trabalho bem feito de um jornalista competente? Eu acho que as redes sociais podem agregar muito para todos os veículos de comunicação, porque é mais uma plataforma de divulgação da informação, mas é uma plataforma que contempla a todos, né? Como deve ser mesmo. E aí, inclusive, aqueles que querem produzir as informações que não são checadas, ou aqueles que produzem informações propositalmente distorcidas. É um universo muito vasto, né? As redes sociais também, de certa forma, são em algum nível democráticas, o que significa que todos podem produzir informações. E os veículos devem aproveitar isso da melhor forma. Por exemplo, antes eu produzia para o rádio, hoje eu produzo em multiplataforma. Eu tenho a coluna em cima do fato, que é sobre política, que fica em áudio e em texto no site da rádio, que é postada também nas redes sociais. Agora eu faço lives na página da rádio, que era meu podcast, que é um produto também de internet. Faz uma entrevista longa de 1 hora, os principais trechos vão numa matéria especial no Jornal da Itatiaia. E agora tem a Ita Live Abrindo o Jogo, que é um outro perfil de entrevistado. Enquanto no Abrindo o Jogo eu faço essas entrevistas maiores sobre política, no Ita Live eu faço mais leves, com especialistas sobre outros temas, fujo um pouco do campo da política. Ou seja, os veículos podem aproveitar muito bem as redes sociais, inclusive para disseminar as informações
nessa plataforma. Eu acho que aí ok, é certo, é ótimo, os veículos que não se adaptam perdem com isso. A gente vê, por exemplo, que os jornais estão praticamente todos digitais, tem que ter a versão digital, então eu acho muito importante, acho que é um ganho, mas eu acho que todos nós temos que nos educar para consumir informação, porque, Ederson, toda vez que eu vou fazer a unha, eu vou sempre na mesma manicure, porque eu sei que o trabalho dela é bom, eu confio nela, eu vou nela. Todo mundo quer consumir o melhor produto, comprar a alimentação de melhor qualidade, estudar na melhor escola. Na hora, gente, de consumir produto de comunicação, você tem que ir num veículo de comunicação produzido por profissionais, com material produzido por profissionais de qualidade, profissionais que estão ali, tem o CNPJ da empresa, se algo der errado, se a sua própria situação foi retratada de forma incorreta, você pode cobrar. Você entende? É uma fonte segura de informação. Então, eu acho que aí os veículos de comunicação podem usar para fortalecer esse lugar de importância da imprensa. Eu tenho uma perspectiva positiva em relação a isso. Edilene, deixa eu entrar agora no campo dos direitos e garantias fundamentais, que a gente está vivendo um momento de entrincheiramento de minorias, das pessoas, cada uma buscando o seu espaço, né? Então, nós temos todas as minorias trabalhando, os negros, as mulheres, os transexuais e tal. No campo do jornalismo, como é que é trabalhar tudo isso, trabalhar esse entendimento, essa volatilidade, essa divisão de pautas que aconteceu no mundo? É desafiador também entender todo esse universo que a gente está vivendo, advindo dessa relação, dessa evolução, dessa relação mais líquida, né, da sociedade mundial? Eu acho que os veículos de comunicação, eu sempre tive esse entendimento para mim, eu acho que no meu dia a dia de trabalho na rádio, eu acho que sou muito contemplada nesse sentido, porque a gente tem uma liberdade muito grande de abordar a diversa gama de pautas que o mundo oferece para nós, e eu sempre gostei muito, antes de cobrir política, de cobrir cidades. Eu sempre também prezei muito por ouvir atores diferentes. Então, já faz parte do nosso dia a dia esse trato com os diversos grupos. E é claro que essa estratificação na reivindicação de pautas torna o mundo ainda mais complexo, mas é o que deixa o mundo ainda mais bonito. Então, eu acho que devemos contemplar todas as pautas que se apresentam. Eu sou totalmente contrária em excluir qualquer que seja a parte. Eu acho que todos que estão aí devem ser ouvidos, por mais polêmicas que sejam as coisas que as pessoas têm a dizer. E por mais que a maior parte da população discorde ou concorde, eu acho que nós temos que ouvir o que está aí. Estamos aqui na imprensa para reportar o mundo no máximo de complexidade que a gente dê conta de reportar. Não é para recortar uma parte específica e se apegar a essa parte. Então, dessa forma, eu acho que dá ainda uma riqueza maior de material para a gente poder trabalhar. E a gente trabalha muito com isso no dia a dia. Eu, por exemplo, busco muito contemplar toda a diversidade. É muito engraçado que cada grupo tem suas especificidades, né? Como, por exemplo, vocabulários específicos. Quando você vai tratar das pessoas com deficiência, ou então dos grupos negros, ou então da comunidade LGBT, a gente tem que tomar muito cuidado para ter um respeito muito grande, porque nós temos as nomenclaturas, por exemplo, que devem ser respeitadas. E eu sou jornalista, eu não dou conta de todas as nomenclaturas de todos os grupos, né? Os próprios grupos, às vezes, não dão conta das nomenclaturas deles, de tantas que são, e aí eu sempre tive um cuidado, e isso veio desde o início da minha trajetória, quando eu vou tratar um assunto relacionado à comunidade das pessoas com deficiência. Eu ligo na secretaria específica, eu falo, gente, eu quero usar esse termo, esse é o termo certo? Eu ligo para alguém de alguma associação, esse é o termo certo? E já tive vários bate-papos, principalmente em rodas de conversa com a comunidade LGBT, chamaram a gente para poder falar um pouquinho do trabalho da imprensa, para falar da nossa dificuldade, para ter essa troca, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente produz uma matéria, nós estamos produzindo para o grande público, mas aquela pessoa que foi o objeto daquela matéria, aquele grupo que é o objeto daquela matéria também faz parte do público. Então, todos que ouvem, desde o que tem a mínima informação até a máxima informação sobre aquele assunto, devem não só consumir a informação o máximo correta possível e como o máximo precisa e respeitosa possível. Então, a gente vive aprender todo dia, né, Ederson? Um pouco mais de um vocabulário, um pouco mais de como se dá aquela relação, como que eu posso tratar de forma respeitosa, e no dia a dia nós vamos aprendendo, conversando com todos os grupos, tentando contemplar todo mundo, e estamos abertas para isso. Edilene, como é que você vê o movimento, primeiro, Vidas Negras Importam e o Black Lives Matter nos Estados Unidos, e esse complemento de um movimento com o outro? Bom,
Esse movimento veio com uma força total, principalmente agora, depois da morte do George Floyd. Inclusive, nos Estados Unidos, muitos especialistas afirmam que podem ter algum impacto nas próximas eleições presidenciais, porque, de fato, causaram uma grande mobilização. Acho que são movimentos muito importantes que, apesar de toda a forte luta do movimento negro nos Estados Unidos, que é uma luta emblemática para o mundo inteiro, os negros, mesmo nos lugares em que são maioria, como é o caso aqui no Brasil, ainda sofrem muito preconceito e muita discriminação, né? Uma maioria quantitativa, mas na hora de acessar os direitos e ter a garantia dos direitos, se torna uma minoria porque tem a discriminação, tem o preconceito, que não é só discriminação e preconceito de pessoa a pessoa, mas ele é estrutural, que acaba prejudicando de forma geral na partilha dos bens coletivos. Então, eu acredito que esses dois movimentos complementares e urgentes e latentes, né, que são hoje do nosso dia a dia, são fundamentais e historicamente, a gente vai ver isso nos próximos anos, vão ter um papel de praticamente um divisor de águas no mundo inteiro, porque com as redes sociais e com essa história de estarmos totalmente globalizados e interligados, a um clique do outro, o movimento alcançou outros lugares, né? Alcançou o mundo inteiro. E aí, em cada núcleo, em cada célulazinha ali, você tem um desenvolvimento de um debate mais aprofundado sobre o racismo estrutural, sobre como as coisas devem ser mudadas. Eu, especificamente, tento ver tudo com muita positividade, porque a gente sabe, embora muitos neguem, que existe o racismo, que ele é feroz, que ele prejudica um grupo grande de pessoas, que tem gente que não quer debater, que tem gente que não quer enxergá-lo, mas ele existe, ele precisa ser debatido, e eu acho que a gente tem que fazer esse debate eu tento fazer esse debate de forma menos sofrida, porque eu acho que levantar a cabeça, ver que tem um problema e ver que ele precisa mudar e potencializar ações que possam mudar a realidade atual, que não é boa. Então, eu acredito que esses movimentos serão históricos e que essa sementinha foi plantada em muitos e muitos lugares, e daqui 10, 20 anos a gente tem Panteras Negras, tem diversos movimentos anteriores com figuras emblemáticas, e esse vai ser um momento que vai ser visto como esses outros que já existem no tempo histórico, daqui 10, daqui 20 anos. Tem, nas suas coberturas, no que você faz, há pouco tempo, com o Misael na Rádio Favela, e quando você está nesse ambiente, você vê que a exclusão é muito forte, muito atuante nesses lugares. Na realidade, as pessoas estão praticamente sozinhas, né? E tem uma fala do Misael, numa entrevista que eu fiz com ele, nós fizemos igual eu estou fazendo com você, e ele fala, olha, eu luto pelo direito das pessoas, porque o meu direito eu achei na lata do lixo. Então, até arrepio quando a gente fala isso assim. Nós podemos tirar algum exemplo da morte do Floyd para isso que acontece no Brasil diariamente, porque todo dia morre, não sei nem quantos Floyds morrem aqui no Brasil e não tem esse mesmo eco. Nós podemos tirar, que tipo de exemplo que você acha que a gente pode tirar, um grito de alerta, como dizia Gonzaguinha? Como é que você pensa isso, Edilene? Acho que é o seguinte, talvez Will Smith, algum desses astros aí, disse depois da morte do George Floyd que o que aconteceu com ele não é uma raridade, apenas foi uma situação que é cotidiana e que foi filmada, diferente do que ocorre nos outros dias. Então, a gente sabe que é uma realidade a violência contra os negros nos Estados Unidos, é uma realidade no Brasil. Acho que no Brasil a gente tende a naturalizar um pouco a violência contra a população negra, porque aqui ainda existe um discurso, que é um discurso colonial, de que o racismo ele não existe, e se você nega a existência do racismo, você evita o debate sobre ele, você não evolui nessa questão. O racismo, grosso modo, porque eu não sou nenhuma especialista, nenhuma pesquisadora desse tema, mas hoje no Brasil o que a gente vê de situação difícil dos negros, principalmente isolados de forma de não serem contemplados como deveriam em seus direitos, é um resquício da escravidão. Os negros foram trazidos da África, trabalharam como escravos, houve uma abolição, depois disso a mão de obra deles não foi aceita como uma mão de obra paga, né? Quando estava explorando de graça, tudo bem, na hora de pagar não, e eles ficaram a par do processo de produção de recursos no Brasil, aí
importaram mão de obra europeia para fazer trabalhos remunerados no Brasil, e os negros foram ficando à margem desse processo, e hoje, mais de 500 anos depois, permanecem à margem do processo com muito menos oportunidades do que a população branca, o que é um verdadeiro absurdo. O Brasil precisa discutir racismo, tem que parar de falar que não tem, que não existe. Quem é uma pessoa que não é negra para falar que não tem racismo e que não existe? E se a pessoa é negra e fala que não tem racismo e não existe, ela está numa total deturpação da realidade. Porque são várias situações claras. As pesquisas também mostram, para quem gosta dos argumentos científicos, que há um racismo e uma discriminação, que a população negra não é tratada da mesma forma que a população branca. Mesmo quando atinge patamares sociais diferentes, o que costuma ser um pouco mais difícil, porque se você olhar para uma mesa de secretários, por exemplo, secretários de governo, ou municipal, ou estadual, ou federal, onde estão os negros? Por que eles não estão ali? Quem fala que não existe racismo, que os negros não ficaram a parte desse processo, tem que conseguir explicar por que isso aconteceu, por que isso acontece. Nos espaços de poder, onde estão os negros? Entre a elite brasileira, onde estão os negros? Agora, chega numa vila, numa favela, que são locais de gente muito trabalhadora, aliás, da base da pirâmide social, são as pessoas que sustentam a economia brasileira. Se você entra no supermercado, se você entra numa farmácia, se você entra num ônibus, se você vai num hospital, quem são as enfermeiras? Quem são os motoristas? Quem são os caixas de supermercado? Quem são os porteiros dos prédios? Quem trabalha nos administrativos das empresas? São as pessoas negras, são as pessoas pobres, ou seja, tem uma importância fundamental para a sociedade, e muitas vezes falta oportunidade, e aí eu digo de forma geral, porque as pessoas costumam agarrar as oportunidades que aparecem pontualmente, mas eu digo do ponto de vista estrutural, de oferta de uma educação de qualidade para aqueles que não têm condição de pagar, de saúde de qualidade para aqueles que não têm condição de ter um plano de saúde, de uma estrutura que possa propiciar a pessoa pensar a situação dela melhor, para ela ter uma escolha de para onde caminhar, né? O que normalmente há nas famílias que têm um pouco mais de recursos, de classe média para cima. Então, acho que tudo é uma questão de assumir que o problema existe e refletir sobre isso. É um tema espinhoso, é chato de falar? Até eu, Ederson, não gosto. Se eu vejo principalmente filmes, eu leio muito, né? Inclusive, um dos livros que eu estou lendo, que é um livro muito legal, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Tenho certeza que ele está na sua lista de entrevistados, porque eu também já fiz um pedido de entrevista com ele, né? E agora a gente tem esse acesso dos negros, um acesso maior deles à universidade, com uma produção de conteúdo, e às vezes relacionado à questão da raça, e às vezes não, mas tem gente produzindo conteúdo em relação à raça no Brasil, que é impressionante. O livro dele, é chocante as situações que ele coloca, que nós mesmos negros não havíamos pensado ainda como racismo estrutural, né? Que é aquele que não é um racismo que maltrata um, maltrata outro, mas que a estrutura aprendeu a tratar mal ou a deixar de lado os negros, e eles acabam tendo menos oportunidades. Quando eu vejo uma série ou qualquer coisa, que é o produto de vídeo, principalmente, que retrate qualquer questão relacionada ao racismo, eu às vezes não dou conta de assistir, eu não dou conta, porque isso me mata, sabe? Então, acho que a gente tem que aprender a discutir. É um tema difícil, é um tema espinhoso, mas é responsabilidade de todos e é um dever de todos nós. Nós vamos firme nessa luta aí, ó, cabeça erguida, e vamos em frente. Edilene, você fez um recorte interessante, que foi a educação. Eu lembro que na minha época de escola nós tínhamos a escola pública era uma referência muito interessante, porque lá na escola pública tinha diversidade. Depois nós tivemos o processo, depois da década de 90, a privatização da educação praticamente, né? E largaram a escola pública jogada ao léu. Isso é um fator de exclusão, na sua opinião, também? Como é que você vê isso, esse fator de exclusão que poderia ser um espaço de diversidade que é a escola pública? Dúvida nenhuma de que esse é um fator de exclusão e que a gente está muito longe de superá-lo, e hoje, nesse momento especificamente da pandemia, a gente tem uma situação ainda mais latente que mostra a diferença entre a escola pública e a escola privada. E quando você faz essa linha do tempo, que é
foi excelente você tocar nesse ponto, as pessoas que hoje são senadores, são ou foram governadores, pessoas que ocupam lugares importantes na sociedade, que fazem parte de uma classe média das gerações anteriores, são pessoas que estudaram nas escolas públicas. Quem vota no estadual central? Quando a gente que cobre eleição, quem vota? Os políticos hoje da esquerda e da direita que ocupam ou ocuparam recentemente lugares relevantes, todos estudaram na escola pública, normalmente votam na escola onde estudaram. E aí, com essa privatização, os que têm recursos continuam tendo acesso às escolas boas, que agora são as escolas privadas, e as escolas públicas, que tem muitas que são boas também, mas que por uma série de fatores acabam não oferecendo o mesmo material, o mesmo conteúdo da escola privada. Nesses lugares nós temos os alunos das escolas públicas que estão sofrendo muito durante a pandemia, porque logo no início do isolamento as escolas particulares adotaram as aulas online, e isso demorou muito a acontecer na rede pública. Aconteceu no estado, e ainda bem que acontece, porque, né, se não acontecesse seria ainda pior, uma forma de ofertar esse conteúdo. Em escolas municipais, em alguns lugares, ainda não aconteceu, e esse não investimento na comunicação, na formação do professor, na qualidade do conteúdo que o professor oferta, porque normalmente quem é professor de escola pública é o aluno que veio de escola pública. Ninguém que tem condição de ter acesso, muita gente, a maior parte das pessoas que tem condição de acessar um estudo privado, quando ele presta vestibular e ele mira uma carreira muito alta, ele não mira as carreiras da licenciatura. Então, aí a gente vem numa sequência de pessoas com muita vontade de contribuir, com muita qualidade até, mas que tem um limite de acessar a formação continuada, sabe? Assim, até investir na qualidade da escola pública, é investir no professor da escola pública, que é aquele cara que tem boa vontade, que às vezes dá aula com muito amor, com muito carinho, mas precisa melhorar a estrutura da escola, precisa melhorar a formação do professor, precisa melhorar o salário do professor, uma série de situações, porque quando ele chega na sala de aula, ele não vai lidar com um aluno que tem acesso a tudo, ele vai lidar com um aluno que tem escassez do básico, às vezes. Um professor de escola pública, e eu sei isso porque meu irmão é professor de escola pública na rede estadual e na rede municipal, ele chega na sala de aula e ele lida com alunos que são expostos à violência, que às vezes não têm o que comer, que não tem asfalto na rua de casa, que tem um escadão para a casa dele que foi construído muitas vezes pelo pai, pela mãe, pelos amigos, com pneu velho que sobrou para ter algum jeito, para não ter que escalar para poder chegar na rua da escola. Tem lugares em Belo Horizonte e Minas Gerais de extrema pobreza. Na profissão do jornalismo, a gente tem condições de conhecer muitos lugares, desde os mais ricos até os mais pobres. Eu já fui em lugar, Ederson, que até Deus duvida, em casa de um cômodo, em que vivem 7, 8 pessoas, e nessas casas, quando tem uma condição de, pelo menos, encaminhar o menino para a escola, é naquela situação que ele vive, ele não tem um lugar específico para estudar, às vezes é um conflito familiar, é uma mãe que cria o filho sozinha, às vezes é uma mãe que nem dá conta, às vezes é um pai que está envolvido com a criminalidade, é uma avó que tem que dar conta de 7 netos, é uma situação que para muita gente na classe média alta, é inimaginável. Então, o professor de escola pública, ele chega na sala de aula e ele encontra alunos nessa situação. E, claro, uma mescla, alunos em outras situações, mas daí já começa a dificuldade dele. Então, eu acho que o investimento na educação é o principal de todos os investimentos. O investimento na educação, ele melhora a qualidade de tudo. Ele melhora a qualidade da saúde, ele melhora a qualidade da economia, ele melhora a qualidade dos profissionais que vão para o mercado de trabalho. E esse investimento, infelizmente, o Brasil não faz da forma que deveria fazer. E esse investimento, ele começa na educação básica. Não que a escola tem que fazer o papel da família. E óbvio que não vai compensar a desestrutura familiar. Mas só de se oferecer aquela possibilidade, aquele menino enxergar que existe aquilo, ele tomar gosto por aquilo, porque a gente tem diversas situações, múltiplas situações das pessoas que agarraram muitas oportunidades e fizeram uma trajetória diferente do que seria original para ela. Isso é ouro, né? E, infelizmente, hoje a gente não vê o investimento adequado na educação que deveria ter. Apesar da exigência legal, de um percentual legal de investimento, ele não é feito nem na monta e nem na forma como deveria. E isso é no Brasil inteiro. Né? Edilene, como é que você se enxerga mulher negra, uma pessoa já com um certo sucesso, uma pessoa batalhadora,
e uma pessoa que tem essa garra, essa vontade de romper barreiras. Como é que você se enxerga nisso, nesse mundo tão moderno que a gente está vivendo? Eu acho que eu levo uma vida dura, mas vivo feliz, sinceramente, porque é uma luta, né? Uma luta diária. E eu me enxergo como não tendo opção de fazer diferente. Porque se eu não fizer todo esse esforço, que às vezes é um esforço muito maior do que seria um esforço normal, eu não consigo o básico. Porque a gente tem que... Porque aí... Sem vitimização nenhuma. Quando você está em situação social que é considerada de desvantagem, se você não fizer um esforço maior, você não alcança nem um patamar menor. Então, assim, é uma luta de, na escola, ser um bom aluno, um excelente aluno. Às vezes você tem que ser excelente para ser considerado bom. Então, é de ser um excelente aluno, de ser um bom estudante, de ser um excelente profissional, de buscar mais formação, de manter o diálogo com todas as partes, que eu acho que isso é fundamental também, que eu sou a favor do trânsito, do bom convívio, da empatia, de tudo isso, porque eu acho que essa é a melhor forma de viver para produzir um bem coletivo, bem melhor para todos. E eu me vejo numa situação individual de muito esforço desde sempre, porque eu sou não sou, mas vivi a maior parte da minha vida no Taquaril, que é um aglomerado grande aqui de Belo Horizonte, na região leste da capital. Tenho uma família muito estruturada, meu pai é mecânico, a minha mãe é dona de casa. A prioridade para minha mãe sempre foram estudos, nós não tivemos condições de estudar em escola particular, eu estudei em escola pública a vida inteira, da 5ª série ao 3º ano, na mesma escola que meus 2 irmãos, que era uma escola municipal, considerada uma escola muito boa, e a minha mãe... Qual o nome da escola? Escola Municipal Santos Dumont, lá na Avenida Mendes Sá, Santa Efigênia, região leste da capital, lugar amado, querido, onde passei tantos anos e de onde ainda hoje trago muitos amigos. E aí, a prioridade da minha mãe sempre foi estudar. E isso, para nós, eu lembro que quando eu prestei vestibular em 1999, o prestar vestibular na escola não era bom para eu ter condição de fazer um vestibular bom. Eu estudava de manhã na escola pública e à tarde com muito esforço, né? Que pagou, porque 3 meninos e tal, enfim. E aí, o vestibular para mim era algo automático. Eu sairia do 3º ano e faria vestibular, mas eu via que para os meus colegas aquela não era realidade. Tanto que eu fui a primeira, e uma das primeiras entre os meus colegas, e a primeira entre os meus primos a entrar no curso superior. Todos depois fizeram, mas foi uma coisa que foi se naturalizando, ou tornando mais comum depois. E eu acho que essa prioridade da minha mãe trouxe a gente para os lugares onde a gente está. É claro que a gente sempre pode evoluir, sempre pode melhorar. Para o nosso esforço, a gente acredita que o resultado sempre possa ser maior, porque o esforço é muito... Mas as dificuldades, elas são sempre grandes, né? Todo dia é uma luta. A minha irmã fez engenharia florestal, hoje é servidora, meu irmão também virou professor e virou vereador, porque meu irmão tem um negócio que ele é muito louco, que a gente fala lá em casa, que a gente tem dó dele, porque ele é uma pessoa dada, ele coloca primeiro o benefício do outro, se ele tiver que se arriscar para poder ajudar uma pessoa que ele não conhece, ele vai lá e faz. Ele tem um espírito altruísta, ele sempre teve isso. E eu lembro que quando ele dava aula em mais escolas, porque ele ainda dá aula, mas diminuiu a carga, né, e o número de escolas por causa da ocupação desse outro cargo público eletivo. Ele chorava quando ele chegava em casa com a realidade dos alunos dele, de pegar menino e levar no hospital para fazer uma consulta, porque a situação em casa era difícil, estava passando mal, não tinha quem levasse, sabe assim? De levar e buscar menino em lugar que era difícil demais, porque ele sabia que era difícil, de ir na casa do menino conversar, porque achar que a situação na casa do menino talvez pudesse estar difícil, tentar dar um suporte familiar. Então, eu convivi o tempo inteiro, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu acho que isso forma quem a gente é, com pessoas passando muita dificuldade. E isso deixa a gente mais empático, né? A gente se coloca mais no lugar do outro, a gente consegue ver mais o outro. Então, eu acho que essa encarnação é uma boa oportunidade de evolução. E me vejo como ainda traçando uma caminhada que tenho alguns bons objetivos, sei que é difícil chegar, me esforço ao extremo, essa história de estudar e trabalhar, você sabe como é que é a rotina de rádio, é uma loucura. E eu já sou um pouco workaholic, eu atendo fonte, inclusive meu telefone está tocando, eu atendo fonte do início ao fim do dia, eu faço o máximo e o melhor que eu puder, porque eu gosto de sempre consumir o melhor produto, então eu gosto de oferecer o melhor também, eu acho que é minha obrigação. Mas estudar e trabalhar é uma loucura. Para eu fazer o mestrado,
e aí o mestrado em Ciência Política da UFMG é o melhor mestrado em Ciência Política do Brasil, o nível de exigência deles é alto, eu fiquei um tempo grande sem estudar, eu vim do jornalismo, que é outra área do conhecimento, então eu fico o dia inteiro fazendo muito esforço. Eu costumo falar que eu passo 70% do meu tempo fazendo muito esforço, e talvez 40% fazendo coisas que eu nem gosto tanto, mas que isso é fundamental para que eu atinja algum resultado, porque quem saiu da desvantagem precisa recuperar, infelizmente precisa recuperar uma parte, né? Então eu vivo nessa luta, a vida é essa. E com alegria, com firmeza, vamos lá. Edilene, para a gente encerrar, 2 perguntas para a gente encerrar. Qual foi o maior desafio do jornalismo que você enfrentou até hoje? Difícil isso, quando alguém me pergunta... Tem tantos, né? É muita loucura. Em 15 anos acontece muita coisa, Ederson. Ainda mais em Minas Gerais, parece que é o centro do mundo. Tudo acontece aqui em Minas Gerais. Meu Deus do céu. É o coração, né, do Brasil. Que loucura! Que nós temos Minas Gerais que, na política, né, figuras que estão sempre no foco da política são ou têm alguma relação com Minas Gerais. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente teve eventos muito tristes que não deveriam ter ocorrido, que dependem de responsabilidade empresarial, que não aconteceu, e por isso que nós passamos pelos desastres de Mariana e de Brumadinho. Eu fiz essas 2 coberturas. Eu fui a primeira repórter da rádio a chegar em Mariana, e lá eu vivi praticamente 3 meses. Da primeira vez que eu fui, eu tinha acabado de sair de uma pauta da FIEM, que a chefa falou: Edilene, rompeu a gente acha que rompeu a barragem em Mariana, então vamos lá. E aí eu saí com a roupa do corpo, 8 dias depois eu voltei para casa. Tudo que eu comi, que eu vesti, que eu usei de produto de higiene pessoal, eu comprei em Mariana nesses 8 dias sequentes, e depois fiquei vindo a Belo Horizonte descansar a cada 2 dias, e voltava para Mariana, e assim eu fiquei lá 3 meses. Depois, inacreditavelmente, eu também fui cobrir Brumadinho, porque quando me falaram que Brumadinho rompeu, eu não acreditava que isso aconteceu. E eu acho que talvez essas 2 tenham sido as coberturas mais difíceis que eu já fiz, porque é impossível não se envolver com a história dos atingidos, e é impossível para mim, do ponto de vista de quem acompanha de perto a política, de quem cobre esses temas relacionados ao interesse da população, acreditar que algo como isso tenha ocorrido. Totalmente evitável. Né? Isso é um problema que o Brasil tem que ver, que o Brasil tem que rever. São os maiores desastres de mineração e de danos ao meio ambiente do mundo. Os 2 no mesmo estado, no mesmo país, no intervalo de 3 anos. Tem um negócio errado acontecendo aqui. O que está acontecendo que ninguém dá conta disso? Então, essas pessoas não precisavam passar por isso. E isso me toca muito. Então, eu acho que talvez essas tenham sido as coberturas mais difíceis que eu tenha feito ao longo desses anos. Antes disso, era o anel rodoviário, porque esse também... Quantas tragédias eu cobri ali na descida do Betânia, sabendo que esse é um problema que poderia ter sido resolvido, e ele continua acontecendo. Por quê? Inoperância ou omissão, no mínimo, de agentes públicos, que é também um fator relevante na questão de Mariana e Brumadinho, que tem a ver com fiscalização, com estabelecimento de regras, e esses 2 últimos têm a ver também com responsabilidade empresarial, né? Por isso que toda vez que se fala que vai haver uma autofiscalização, que o empresariado tem que ter mais autonomia, o empresariado é importantíssimo para a economia do Brasil, está tudo certo, mas para poder assumir responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Qual que é o histórico de Minas Gerais? Essa é a pergunta que fica. Toda vez que alguém fala na mudança da regra para autofiscalização ou algo parecido com isso, eu faço esse questionamento. Tudo bem, mas os agentes têm responsabilidade para poder assumir esse papel, ou de novo vai acontecer uma matança, ou de novo vai acontecer um dano ao meio ambiente, ou de novo vão acontecer os principais desastres do mundo aqui no Brasil e em Minas Gerais? Porque isso tudo a gente tem que... Isso eu pergunto com muita franqueza, tanto para os agentes públicos quanto para os privados, que eu acho que esse é o papel da imprensa. Os agentes públicos propõem as mudanças e a imprensa tem que perguntar: essas mudanças são plausíveis? Qual que é o benefício público que essas mudanças trazem? Qual que é o benefício para a população? Então, aí eu acho que esse é um papel estritamente nosso e das entidades fiscalizadoras, porque tem aí Ministério Público e companhia, mas é muito nosso também, né? Edilene, chegamos ao final. A pergunta final é: podemos ter esperança? Sem ela não tem jeito de viver. A situação às vezes é ruim, às vezes ela fica crítica, mas sem esperança a gente não tem motivação para levantar e tentar fazer do jeito que a gente acredita que seja o ideal. Então, assim, eu vivo também disso, um pouco de esperança, sabe? Porque senão a gente nem levanta da cama, né, Deus? Porque a vida é dura, né, meu filho?
O treino é fácil, não. Não é fácil, não. Bom, gente, chegamos ao final. Edilene, muito obrigado. Foi uma conversa super agradável, muito boa, muito bacana essa entrevista. Eu acho que trazer essa conversa, né, para o campo das pessoas, para elas entenderem um pouco mais da seriedade, do trabalho, daquilo tudo que é desenvolvido no jornalismo é muito importante, né? Como foi feito com Ciro Gomes, com Eros Grau, com Gessé Souza, com todos os que participaram na comemoração de aniversário de 5 anos do Cultura Geral. E vai continuar, e as pessoas que ainda vão continuar até o final do ano também comemorando com a gente, é muito importante trazer pessoas como você no programa para que as pessoas também se identifiquem e vejam que é possível também, né, apesar de todas as dificuldades, galgar outras oportunidades e pensar também na evolução do país de uma forma mais ampla, né? Muito obrigado, viu, Edilene? Eu que agradeço, Ederson, eu fico muito honrada mesmo, primeiro porque você é um entrevistador de ponta, eu acompanho seu trabalho, quem sou eu para ser entrevistada por você, mas eu fiquei muito feliz com esse convite, eu acho que a gente deve debater um pouco a comunicação e jornalismo, sua proposta foi fundamental, e um abraço para todo mundo que está te assistindo, que eu sei que você tem muitos espectadores, muitos deles são fontes nossas também, fontes da direita, da esquerda, todas pelas quais tem muito respeito, que compõem essa diversidade democrática que a gente precisa aprimorar muito e muito ainda, mas que somos todos ocupantes de lugares importantes, inclusive quem está em casa assistindo, no aprimoramento desse processo de participação que deve ser cada vez mais diverso, né, de todos nós. Muito obrigado. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe! Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.